A narrativa é sempre a mesma, né? A narrativa, aliás, o roteiro é sempre o mesmo, né? Então, assim, isso é para a gente se dar conta que eleição não é sinônimo de democracia. Esse é o primeiro ponto. A Duda foi perfeita na análise dela. O que houve na Venezuela foi um simulacro, né, de eleição para dar uma legitimidade. E é pior ainda, né? Porque todas as pessoas que participaram desse teatro acabam legitimando um regime chavista que está no poder na Venezuela há 25 anos. Eles entraram em 99 e não saíram mais, e não sairão pelo voto, porque todo o estamento burocrático venezuelano está na mão do sistema. Transforme seu corpo com Lift Detox Black, a solução para emagrecer de forma natural e saudável. Para mais informações, acesse o link do site oficial do produto ou nosso contato, que se encontram logo abaixo na descrição deste vídeo. Experimente agora e tenha o corpo de seus sonhos. Pessoal, eu queria começar, eu já estava jogando para a Duda aqui, o senhor que preside o CNE, que é aquele conselho eleitoral maravilhoso da Venezuela, ele é fundador do partido do Hugo Chávez. Vamos começar pela declaração de vitória, Duda, e como que você enxerga as eleições que tomaram conta na Venezuela, ou eleição não, né? Aquele negócio que aconteceu ontem na Venezuela. É uma simulação, né? Vamos chamar de simulação eleitoral. Eles levaram as pessoas, a população venezuelana, para brincar de votar. Galera, vocês vão brincar de apertar um botãozinho ali e tudo mais, mas não é nada muito sério, não. Não levem a sério. Porque não foi uma eleição, foi uma simulação, foi uma brincadeirinha. E é óbvio que seria assim. Eu já comentei isso lá no meu Instagram. É óbvio que o Maduro não ia perder. É muito óbvio. A gente fica com aquela esperancinha de ver o que vai dar e tudo mais. Depois vocês vão mostrar muito mais evidências da derrota dele aqui. Tem até uma foto com alguns gráficos e tudo mais. Só que, dane-se. Esse é o difícil. Dane-se, ele pode ter perdido em todas as urnas. Ele pode ter tido 1% em todas as urnas. Dane-se, não importa. Porque ele é um ditador. Não se derruba a ditadura com democracia. Esse é o grande problema. Você tem uma ditadura, você tem um cara que está no poder há, sei lá, 13 anos. O cara que veio antes dele já era um ditador comunista safado. E o cara que está lá agora foi soldado do cara que estava lá antes. Entrou para substituir. O cara está lá mais de 10 anos. Vocês realmente acham que do nada ele teve um insight? Ele se sentiu muito benevolente e pensou, dessa vez eu vou dar ouvidos à voz popular e vou deixar com que os cidadãos decidam o futuro do país. Pelo amor de Deus, né? As pessoas ficam esperançosas porque é natural do ser humano. Que até os 45 do segundo tempo você acredite que algum milagre possa acontecer e alguma coisa possa ser diferente. Mas era óbvio que não seria. Era óbvio que ele diria, dane-se o resultado das urnas. A gente já viu vídeo de gente que roubou nas urnas de dentro dos centros de votação, sabe? Já morreu gente. Enfim, a gente vai se aprofundar mais em tudo isso no decorrer do programa. Mas não tem como você derrubar uma ditadura com democracia. É simplesmente impossível. Se a ditadura tá lá, não é voto que vai derrubar ela. Porque o ditador simplesmente não vai deixar com que os votos tenham efeito nenhum. Ainda que na Venezuela teve mais de um candidato. Embora o resultado não importe no fim das contas, na China, por exemplo, você tem eleição com um candidato só. É o Xi Jinping e pronto. Ou você vota nele ou você vota nele. Ainda que na Venezuela eles se empenharam em manter um bom teatro até o último segundo, né? Mas não tinha como ser diferente, Marco. Acho que todo mundo aqui sabe, a gente fica pensando que, vamos ver o que vai dar, mas não tinha como ser diferente. Agora a gente vai ver como a situação se desenrola, porque, obviamente, isso tem potencial para gerar uma briga muito grande. Já gerou, já morreu gente, já teve um caos generalizado no dia da eleição. Então a gente vai ter que ver como que a coisa se desenrola agora, posicionamento de outros países, de outros líderes, da própria população venezuelana, mas o resultado da eleição, cara, não tinha como ser diferente. E isso que a Duda falou é importante, Gustavo. A gente tem
o pronunciamento do Maduro aqui é o pronunciamento típico de um grande democrata. Veja só nas falas dele. Ditador da Venezuela, Maduro comemora a vitória nas urnas e exige respeito. Que ninguém tente desrespeitar esta bela jornada. E eu ouvi de madrugada o discurso dele. É um negócio tão abjeto, Gustavo, porque ele começa a xingar o Milei o tempo todo, não para de xingar o Milei, fala de extrema-direita, fala de fascismo, fala de imperialismo, fala que o sistema caiu por horas por conta de ataques hackers, que ele sabe de quem é, mas não vai falar de quem é, Gustavo. Eu já ouvi essa história antes em alguns lugares. Em alguns lugares, Gustavo. Exatamente. A narrativa é sempre a mesma, né? A narrativa, aliás, o roteiro é sempre o mesmo, né? Então, assim, isso é para a gente se dar conta que eleição não é sinônimo de democracia. Esse é o primeiro ponto. A Duda foi perfeita na análise dela. O que houve na Venezuela foi um simulacro, né, de eleição para dar uma legitimidade. E é pior ainda, né? Porque todas as pessoas que participaram desse teatro acabam legitimando um regime chavista que está no poder na Venezuela há 25 anos. Eles entraram em 99 e não saíram mais, e não sairão pelo voto, porque todo o estamento burocrático venezuelano está na mão do sistema. O TSE deles, lá, o CNE, está na mão do sistema. O sistema judiciário está na mão do sistema. Os militares, inclusive, tem um vídeo deles aplaudindo efusivamente, igual aqueles capachos coreanos, que foi isso que se tornou, né? O exército venezuelano se tornou capacho do regime, porque todo ele é aparelhado. Então a gente viu um simulacro de eleição, e aí é importante que as pessoas... eu estudo a questão venezuelana há muitos anos, eu fiz inclusive um documentário sobre a questão dos refugiados venezuelanos. A gente já viu isso outras vezes, a gente já viu isso com Capriles, já viu isso com Guaidó, agora tinha a Corina, que todo mundo achou que não existe oposição na Venezuela, não existe direita na Venezuela, o que existe são dissidências do regime para dar justamente um simulacro de legitimidade. Olha, veja bem, a gente está aqui disputando, né, democraticamente as eleições, e aí, e outra coisa que eles não têm a mínima criatividade é sempre 51%, né? Sempre é 51% para dizer que houve um equilíbrio ali, que tal, agora vamos respeitar a democracia. Não foi permitida a entrada de observadores internacionais, foram barrados, não entraram na Venezuela. O único que entrou, um dos únicos que entrou, foi o nosso capachão aqui, o Celso Amorim, que é amigão do sistema, para lá dizer, olha, eu observei, eu vi, foi lindo, foi uma festa da democracia. Então, na verdade, é uma grande simulação. Houve, sem dúvida, e aí é preciso reconhecer, digamos assim, uma participação popular maior, e aí sim, a oposição que há na Venezuela é do povo. O povo não suporta mais o regime, porque são 95% da população na faixa de pobreza ou miséria. Os caras criam ratos para comer. Não é que eles comem cachorro, essa história de comer cachorro já foi faz tempo, não tem mais cachorro. Eles criam ratos porque procria mais rápido e essa é a fonte de proteína deles. Simples assim, feio assim, desesperador assim. Então é por isso que as pessoas vão para as ruas para tentar, que claro, ainda que fosse um social-democrata, que não é a direita, ainda que fosse, é melhor do que um regime comunista totalitário, mas não foi dessa vez. E aí, concordando com a Duda de novo, não vai ser por essas vias que o Maduro vai dizer, bom, cansei de ser o ditador aqui, cansei de mandar... Nunca nenhum ditador abriu mão do poder por conta própria. Isso jamais aconteceu e jamais vai acontecer na história, não é agora na história contemporânea, é na história da humanidade. Então, é preciso que haja elementos externos que forcem essa saída. A gente pode, como a Duda falou, aprofundar outros detalhes, que eu acho que tem vários pontos para a gente analisar, mas acho que uma primeira aproximação ao tema é isso. Foi uma simulação que todo mundo participou, e aí, inclusive, tinha torcida externa achando que ia ser diferente dessa vez. Ainda não. Adriles, a gente tem aqui, vou colocar uma manchete do Estadão, eleições na Venezuela controlada por eleições na Venezuela, controlada por Maduro, Justiça Eleitoral diz que o ditador foi reeleito. Sob a acusação de atrasar a divulgação dos resultados para mascarar uma derrota, chavismo divulga resultados sem auditoria, oposição contesta e declara a vitória do Edmundo González Urrutia. Não só isso, Adriles, existem vídeos das sessões eleitorais com as pessoas se manifestando, existem denúncias de pessoas que foram barradas,
existem denúncias de fraude pelo país inteiro. E você tem aqui, eu vou colocar também a manchete da Folha, Milei diz que Maduro foi derrotado na Venezuela, abre aspas, a Argentina não reconhecerá outra fraude. A Argentina não reconhece, Estados Unidos pedindo auditoria, quem reconhece? Nem o Boric reconhece no Chile, nem o Boric. Brasil caladinho. Brasil calado, Lula caladinho, Celso Amorim falando, deixando uma dúvida aí, um silêncio ensurdecedor sobre qual vai ser a postura do governo federal, como se a gente não soubesse. Mas queria te ouvir sobre isso, né? As ditaduras do mundo, Rússia, Nicarágua, China. Você conhece? Eleição de 51,2% de votos de Nicolás Maduro. Seu som sumiu, o meu também não, né? Não, perdão. Pode falar, Tris. Tá. Olha, primeiro ponto. A gente percebe hoje na Venezuela, acho que a Venezuela talvez seja o principal elemento seguido pelo Brasil, de como as ditaduras no mundo sempre foram assim, mas se travestem de democracia com a maior cara de pau. Porque na Venezuela você tem Congresso, na Venezuela você tem exército, na Venezuela você tem mídia, e na Venezuela você tem uma justiça eleitoral, que eventualmente são todas cooptadas pelo governo ditatorial de Nicolás Maduro. Então eles dão um boletim de urna, eles fazem auditoria interna, só que tem, exatamente, auditorias externas. Você tem observadores internacionais que percebem de maneira clara que ali a eleição foi escandalosamente fraudada. Mas o que adianta? Esse é o ponto de reflexão que eu quero deixar com vocês. De que adianta observadores internacionais se não há uma ação internacional? De que adianta a ONU, países como Estados Unidos, Inglaterra, França, sei lá, países democráticos que eventualmente venham até a Venezuela e dizem essas eleições foram fraudadas? É preciso de uma ação externa que intervenha na Venezuela. Que se o povo se revoltar contra a ditadura de Maduro, o povo é morto, o povo já é morto. Banho de sangue prometido é um pleonasmo. Banho de sangue é o que acontece todo dia. Pessoas são mortas, torturadas, desaparecidas, assassinadas na Venezuela. Então, a minha reflexão é essa. Se você vê uma pessoa sendo torturada, morta, estuprada na sua frente e você não faz nada, você é um omisso.